Bom, a operação da autoclave nessa IHM ficou da seguinte forma. Eu posso navegar entre as telas através da tecla de menu. Então eu caio na tecla de menu, ela me fala qual é que é as telas possíveis. Então eu vou entrar, por exemplo, na tela de receitas. A tela de receitas aqui, que pode ser uma F3 numa outra IHM, ela está dizendo que a receita atualmente carregada é número 0, né? Eu posso salvar uma receita a partir do momento que eu fizer, ou eu posso carregar uma receita. Eu posso carregar uma receita diferente, então carregar a receita de número 1, eu venho até aqui, dou o número 1 e peço para carregar. Quando eu peço para carregar, ela vem uma receita vazia, sem nada. Então aí nós vamos voltar a carregar a receita número 0, que era essa receita de teste que a gente fez aqui. Aí eu peço para carregar, então eu volto com uma receita que vai para 50 graus, 1 kg em 5 minutos. Aí o segmento 2 é 100 graus e 3 kg em 5 minutos. O segmento 3 é 100 graus, 3 kg em 5 minutos, ou seja, mantém um patamar. E aí eu tenho o segmento 4, que é 30 graus, 0,1 kg em 5 minutos. Essa é a receita que nós vamos fazer o teste. Voltando para o menu, eu posso ver aqui que eu quero fazer a tela de partida, então vamos clicar em cima da tela de partida, pedindo a receita de número 0, né? Ou seja, não vou trocar, vou usar a mesma receita que a gente estava falando, e eu vou pedir para iniciar. Aqui ele já mostra para a gente que todas as condições de início já estão satisfeitas, ou seja, não tenho nenhum alarme, a porta está fechada, ele está em automático, a pressão e a temperatura estão baixas, ou seja, a máquina está sem ter sido inicializado, e o aquecimento da máquina está confirmado como ligado. Então eu posso bater uma partida. No momento que eu bati uma partida, o botão muda e eu já caio na tela de acompanhamento de processo. Então aqui na tela eu vejo que eu tenho a receita 0 sendo executada, que eu estou num estado atual de processo, estou no segmento número 1 dessa receita e o ventilador está ligado. Aqui eu vejo o que é previsto e o que é real na temperatura, na pressão e no tempo. Então eu quero chegar a 50 graus, né, em 5 minutos. Então ele está correndo aqui para subir para essa temperatura, mostrando que a real nesse momento é 25 graus, o set point já está em 0,2 e a real é 0,1. E aqui o tempo que eu tenho previsto e o decorrido até o momento. Nesse momento ele está mostrando aqui que no controle eu estou mandando fazer um aquecimento, quase que praticamente contínuo, ou seja, na potência máxima, enquanto isso eu estou dando pequenos pulsos na pressão ali. Você vê que volta e meia dá a setinha para cima, mostrando que ele está pedindo para subir a pressão, porque eu estou com 0,2, 0,3, agora vai começar a aumentar a frequência dos pulsos na parte para subida de pressão. Enquanto isso, a gente vê aqui que eu não tenho nenhum alerta e nenhum alarme. E a gente acompanha o ciclo até atingir os 5 minutos. Num outro momento do ciclo, aqui eu já estou vendo então a pressão está começando a dar alguns pulsinhos para baixo, porque ela está indicando que a real está em 0,6 e eu estou pedindo 0,5 nesse momento. Então aí você vê que o controle começa a dar pequenos pulsos para baixo para tentar descarregar a máquina. Eu já estou com 2 minutos e 25 de ciclo rodado. Aqui já num outro momento do ciclo, onde eu estou dizendo aqui que a temperatura foi a 48 graus e o previsto era 41, então ele já começa a fazer um resfriamento, ele está pedindo para fazer um resfriamento. Aqui a pressão já ficou para trás, eu já estou pedindo 0,7, então ela começa a dar pequenos pulsos para tentar subir a pressão e a gente está com 3 minutos e 29 de ciclo. Aqui já num outro momento, nós já estamos quase chegando no tempo, 4 minutos e 57, 58. Né? Então a gente já começa a ver. Ele dá um alerta porque eu não consegui chegar nos valores que eu precisava ainda. Continuo pedindo e ele não troca de segmento ainda, porque eu não consegui atingir valores que sejam condizentes com aquilo que está sendo pedido. Então eu vou forçar aqui agora para ele mostrar os valores que a gente pretende. Então vamos levar ele a 50 graus e vamos colocar a temperatura, a pressão na pressão pedida, que seria um bar, né?
No momento em que eu fiz isso, aí o sistema já entrou com o segmento 2, já seguiu em frente. Então eu já estou fazendo uma subida de pressão, de temperatura mais alta aqui. A subida de pressão está mais lenta. E aqui eu vejo que eu tenho então um alerta no sistema. Eu posso olhar qual é o alerta que eu tenho, clicando em cima do alerta, ele está falando assim, ó, ele não está seguindo o set point de temperatura. Ou seja, durante algum período eu fiquei com o set point de temperatura muito longe da temperatura real. Então ele vai me avisar isso que está acontecendo, esse tipo de coisa na máquina. Eu posso dar um reset alerta se se essa condição voltar ao normal, mas como ela não está voltando, ou seja, eu não estou conseguindo seguir a temperatura corretamente, ele continua indicando o alerta. Ele vai parar só de tocar um alarme, que vai ter tocado por causa do operador, e vai permitir que eu volte o ciclo a rodar novamente, né? Então aí a gente vê agora a temperatura subindo, a pressão também, conforme aqueles ajustes que a gente fez, para em 5 minutos atingir os 100 graus e acho que os 3 quilos, né, 3 bar que a gente estava pedindo na máquina. Então aí nesse momento a gente está com 1 minuto e 11 de ciclo rodado. Decorrido um tempo de ciclo aqui, vamos fazer uma simulação de um alarme. Então imagine que eu estou então já decorrido 2 minutos e 10 do ciclo e o sistema tá com essa temperatura e essa pressão pedida ali, fazendo os controles. O alerta ainda permanece porque eu não estou conseguindo seguir a temperatura que está sendo pedida, nem a pressão. Então eu vou simular como se houvesse alguém batendo uma emergência. Pronto. O que aconteceu? O ciclo foi bloqueado por alarme, desliguei o ventilador, parei de subir as temperaturas, parei de fazer controle de pressão e temperatura nesse momento. Parei, né? Ou seja, não descarreguei a máquina nem nada. E agora eu indico que eu tenho um alarme aqui embaixo. Eu posso clicar no botão de alarme, ele vai abrir uma tela de alarmes presentes, e aí vai mostrar para mim que o que aconteceu foi que teve uma emergência acionada, nenhum dos outros alarmes está real. Eu não consigo voltar a rodar enquanto eu não resetar esses alarmes ou quando esse alarme não for quitado, né? Então eu vou voltar aqui o botão de emergência à condição normal, o alarme sumiu. E agora para eu poder voltar a trabalhar com a máquina, eu clico em início novamente. E aí eu tenho duas alternativas. Ou eu posso retomar o ciclo do ponto que ele está, ou resetar. Se eu resetar, ele vai zerar, eu vou ter que começar o ciclo novamente do zero. Perceba que agora eu não estou indicando mais pressão e temperatura baixas, porque elas não estão em valores baixos. Mas isso não é mais condição para retomar. Retomar, ele permite retomar sem ter essas condições de verdade. As outras só que são necessárias. Então vamos clicar no retomar. Ele indica que está sendo feita a retomada e volta ao ciclo. Então o tempo continua o tempo que estava, a temperatura volta a ter o seu incremento e a pressão também. Então nós estamos em busca agora do set point novamente. Então agora nós chegamos já 100 graus, 3 bar. A real também está indicando, ou seja, ele também conseguiu chegar nesse ponto. E aí então eu zerei o tempo de etapa e agora comecei a contar os 5 minutos de patamar que eu tenho que contar para poder cumprir a etapa de patamar dessa máquina. Então a receita agora vai gastar mais 5 minutos aí correndo esse tempo. Então agora a gente está quase chegando no tempo já do patamar que a gente determinou na senha. Então chegou. E agora a gente começa a fazer a descida da temperatura e da pressão. Olha lá, a temperatura está começando a descer na taxa que a gente pediu, para 30 graus em 5 minutos. E a temperatura e a pressão também está caindo de 3 até 0 em 5 minutos. Você pode ver que os dois indicadores de resfriamento e de depressurização estão acionando com uma certa frequência. O de resfriamento com mais, né, porque o ajuste do PID dele está pedindo que, ali como eu já estou quase 13 graus distante, ele está mandando bastante potência, bastante resfriamento, bastante água para o resfriamento. Enquanto isso, a depressurização, como eu estou ainda 3 bar, eu já estou em 2.4 set point, ela está cada vez aumentando mais o tempo em que ela fica acionada a válvula ou a potência com que ela, né, a quantidade de abertura da válvula de depressurização.
Só para mostrar que agora eu tirei o alerta, porque a temperatura agora está relativamente próxima. Eu fui lá e dei um reset na falha e ele zerou. Né? Quando eu consigo estar numa temperatura relativamente próxima, agora ela voltou a acender de novo, porque eu passei de 5 graus aqui no caso, né? Mais de 5%, mais de 10% do erro. Aí ela está dizendo não está seguindo. Aí não adianta nem resetar, que ele não volta, a não ser que eu for lá e mexer nessa temperatura. Vamos colocar ela em 50 graus. Aí eu consigo resetar esse alarme de set point de temperatura. Ele resetou agora. Agora eu posso deixar. Até ela distanciar novamente, né? Quando ela ficar mais distante do que 10% da temperatura, aí ele vai voltar a dar o alerta novamente. Aqui eu já estou me aproximando do final do processo. A temperatura pedida já está chegando a 30 graus e a pressão pedida já chegou a 0,1. Então ele está esperando atingir agora os centésimos ali. Deu 5 minutos, eu não consegui chegar na pressão, ele continua contando o tempo. Então eu vou alterar os valores aqui forçados, né, para 30 graus. E o da pressão para para 0,1. E aí a gente vai ver que ele indica fim de ciclo. Indicou fim de ciclo, desligou o ventilador, o processo terminou.